Bem-vindos a mais um Bronze Podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que eu acho muito curioso. Nada mais, nada menos do que um tema que são praticamente dois. Vou falar primeiro sobre a doutrina do estado de justiça original do homem, isto é, aquilo que nós éramos, Adão e Eva, antes do pecado original. Vou mencionar o que é que isso era, o estado de justiça original, quais é que são os momentos da Sagrada Escritura onde nos podemos fundamentar, o que é que o magistério também da Igreja diz sobre isto e também falamos um bocado sobre São Tomás para dar uma ideia de tudo, um resumo global. Isto vai dar uma ideia sobre o que é que Adão e Eva tinham, quais é que foram os dons, as graças que abdicámos com o pecado original. E depois vou terminar com a doutrina católica sobre o pecado original, onde vamos poder ver tudo aquilo que deixámos de beneficiar e os problemas que isso trouxe ao homem e à mulher também. Bora? Então, antes de mais, literalmente o justo vive pela fé. E o que é o homem justo? Não somos nós. Nós já nascemos com o pecado original e, portanto, o homem justo já não somos nós, no sentido em que, para sermos justos, temos que fazer uma série de coisas para chegar ao estado de justiça que foi, ao fim e ao cabo, oferecido por Jesus novamente, pelo seu sacrifício da cruz. O estado de graça, aquilo que nós chamamos católicos o estado de graça, foi algo que Nosso Senhor conquistou por nós e nos entregou. E dá-nos esse estado de graça mediante uma série de combates espirituais que temos que fazer, através da frequência dos sacramentos e tudo mais, para que possamos manter este estado. Este estado de graça, ao mesmo tempo que efetivamente nos torna justos e podemos assim entrar no céu ou no purgatório quando morremos, é também um estado que se distingue da justiça original. E porquê? Porque simplesmente já não somos a mesma coisa, a mesma matéria. A ferida em Adão foi de tal forma grave, tal forma grande, que para a reparar foi preciso o sacrifício do próprio Deus que se fez homem. E portanto Deus, para reparar uma ofensa infinita feita a Deus, ou seja, qualquer pecado, qualquer desobediência a Deus, é sempre, por mais leve que seja o pecado, estamos sempre a ofender alguém que é infinito. Portanto, imaginem, a pior ofensa que nós podemos fazer no mundo não é tão grave como ofender a Deus, simplesmente porque a ofensa a Deus é ofender algo que é ilimitado. E como desconhecemos os limites de Deus, então damos esta ideia de que é completamente impossível ao homem redimir-se a si próprio ou poder fazer um trabalho por si próprio que não esteja assente na graça, naquilo que Deus fez quando ligou estas duas naturezas, a divina e a humana, no sacrifício. Deus encarnou, morreu na cruz, fazendo e consumando o sacrifício final que seria preciso para que o homem voltasse a ter a sua graça. Os protestantes acreditam que esse sacrifício valeu para sempre e não é preciso fazer mais nada. Nós católicos acreditamos que esse sacrifício valeu para sempre, mas que nós precisamos de nos configurar com tudo aquilo que depois os santos e a Igreja nos pedem, nomeadamente os sacramentos e tudo mais, a moral que nós conhecemos, etc. Então o que era isto da justiça original? Primeiro, não podemos querer imaginar que o homem saído das mãos de Deus estivesse inicialmente no seu estado decaído, tal como nós o vemos hoje em dia. Mesmo para quem não acredita no pecado original, alguém que esteja a ouvir isto e não seja católico, pensem como é que Deus iria fazer algo que fosse imperfeito. E especialmente, não só imperfeito, mas que pudesse ter na sua natureza uma apetência para o pecado, para o mal, tão grande como nós temos. E portanto, segundo a própria revelação divina, Gênesis 1.10, todas as criaturas saíram boas das mãos de Deus, porque Deus viu que tudo era bom. Também o homem saiu bom, e aliás até muito bom, segundo o resumo da criação, e portanto, sendo o homem um ser livre, não teria saído bom se todos os elementos que colaboram para a sua ação livre não se conservassem na sua devida ordem. À maneira do minúsculo cosmos, a alma domina o corpo e a inteligência dirige as demais faculdades. As paixões obedecem às potências superiores. E tal é a ordem deste homem, que já não somos nós, tal era a ordem de Adão, que tudo isto
basicamente conjugava no bom funcionamento pleno do homem na sua atividade livre, segundo a razão. Pois bem, aquilo que a razão encontra sumamente conveniente é o que a fé nos ensina claramente. O estado de inocência dos nossos primeiros pais, que é um dogma da fé, é consignado na Sagrada Escritura e no Magistério, e é algo que nós perdemos. O Gênesis diz-nos com clareza que estes dons, e quais é que foram os dons, foram otorgados ao homem. Temos, antes de mais, o dom da integridade. Ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, mas não se envergonhavam um do outro. Gênesis 2.25. Portanto, o dom da integridade, fundamental. O dom da imortalidade. Diz o Gênesis que de toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, morrerás. Outra passagem também, podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comeis dele, nem o toqueis sob pena de morte. E, portanto, nós sabemos que o homem não podia comer sob pena de morte. Então, a morte era algo que o homem não tinha e, por isso, deduz que tínhamos o dom da imortalidade. Diz-nos também o Gênesis, e tendo expulsado o homem, colocou diante do jardim do Éden querubins e a chama da espada fulgurante, para guardar o caminho da árvore da vida. Portanto, nós perdemos o acesso à imortalidade. Tínhamos também o dom da impassibilidade. À mulher disse Deus, multiplicarei as tuas dores e as tuas gravidezes, com dor darás à luz os teus filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E ao homem disse, por teres dado ouvidos à mulher e comido da árvore de que te ordenei que não comesses, maldito seja o sol por tua causa e com fadiga comerás dele todos os dias da tua vida. Portanto, os trabalhos e, ao fim e ao cabo, tudo aquilo que nos corre menos bem, a nossa incapacidade de nos sustentarmos simplesmente sem fazer nada ou com o mínimo esforço, deixou de acontecer. O dom do perfeito domínio sobre a criação inferior, também, hoje em dia vemos que a nossa relação com os animais foi quebrada, a nossa relação é deturpada, basta ver que quase qualquer bicho de nós se afasta ou a nós nos ataca. No Gênesis tínhamos, Deus abençoou-os e disse-lhes, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a e dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Portanto, hoje este domínio é imperfeito e se efetivamente conseguimos dominar, na maior parte das vezes não é um domínio orgânico, é um domínio que se faz pela força. O dom da graça santificante, também, cuja existência se deduz do trato familiar que Adão tinha com Deus. Basta ler que em Gênesis 3.8 a 11, ouviram então o ruído dos passos de Deus que passeava pelo jardim à hora da brisa, e o homem e a mulher esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Deus chamou o homem e disse-lhe, onde estás? E ele respondeu, ouvi o teu passo no jardim e tive medo porque estou nu. Então o dom da graça santificante desapareceu porque simplesmente demos a conhecer a Deus que pecámos. Não que Deus não soubesse, mas Deus quis perguntar. Deus disse assim a Adão, quem te fez saber que estavas nu? Comeste acaso da árvore que eu te proibi comer? E claro, Adão, envergonhado, já por ter pecado, confrontado com a grandeza de Deus, com a pureza de Deus, e é isto que é o pecado, não é? É nós ficarmos confrontados com a nossa limitação, com a nossa animalidade, o nosso regresso às origens da barbárie. O pecado é literalmente isso, e por isso é que nós ficamos sempre envergonhados de Deus, porque sabemos que não correspondemos àquilo que Deus quer de nós. E por último, o dom da ciência infusa. Deus formou do solo todos os animais do campo e todas as árvores do céu. Levou-os ao homem para ver que nome lhes daria e para que cada ser vivente tivesse o seu nome. E o homem pôs nome a todos os animais, às aves do céu e a todos os animais do campo. Portanto, o dom da ciência infusa é a capacidade de conhecer todas as coisas criadas. Todos estes dons estão logo enumerados no Gênesis. Volto a enumerá-los: dom da integridade, dom da imortalidade, o dom da impassibilidade, o dom do perfeito domínio sobre a criação inferior, o dom da graça santificante e o dom da ciência infusa. Portanto, aqui temos enumerados na Sagrada Escritura os diversos elementos
que compunham a justiça original, mas a Igreja definiu dogmaticamente esta justiça original em várias das suas proclamações. Alguns concílios e noutros, mas geralmente isto era definido em concílio. O primeiro concílio de Cartago, 418, definiu como dogma de fé a imortalidade inicial do género humano. Quem disser que o primeiro homem Adão foi criado mortal, de modo que quer pecasse, quer não pecasse, teria de morrer no corpo, isto é que sairia do corpo não por castigo do pecado, mas por natureza, seja anátema. Está no ponto Denzinger 101. O que vocês podem fazer com este ponto é, literalmente, no meu caso pelo menos, quando estava a estudar teologia, havia vários professores, agora já sabemos que há uma crise doutrinal gigante na igreja, que defendiam que, literalmente, não havia pecado original. Isto dito assim parece, ok, pronto, eles se calhar, porque eles diziam isto, não diziam literalmente assim, diziam simplesmente, eu não identifico pecado original na Sagrada Escritura, que é a mesma coisa. Mas assim estão a passar para a Sagrada Escritura o ónus da situação. Se bem que, o que é que se deduz? Se não há pecado original, então significa que o homem foi criado sempre com esta... Ou seja, o aceitar que não há pecado original leva-nos a concluir, então, que o homem foi criado sem nenhum destes dons anteriores. E, portanto, o Concílio de Cartago está errado. A partir do momento em que diz que Adão foi criado imortal, Adão e Eva, e temos hoje em dia esta doutrina difundida de que não, então começámos a perceber que há aqui uma contradição. E a Igreja não se contradiz. Portanto, muita atenção a isto. Eu não estou a dizer isto. Qualquer pessoa pode ter a sua opinião pessoal, mas a Igreja não tem opinião pessoal. A Igreja, quando proclama um dogma de fé, proclama algo que fica e não pode ser contrariado. Ou seja, não, a Igreja é um corpo místico que não se contradiz simplesmente porque ela é a esposa de Cristo. Ela é o corpo místico e, portanto, não pode nunca contrariar-se em matéria de fé ou doutrina. Em matéria de moral, é suscetível que possam algumas alterações acontecer devido ao tempo em que as coisas acontecem e, portanto, o que é pecado grave é sempre pecado grave, mas a maneira de aplicar uma pena ou etc. pode variar um pouco na forma, no contexto, na circunstância, mas nunca pode a Igreja contradizer-se, seja de matéria de moral ou doutrina. O Concílio de Orange, no ano 529, também defendeu a integridade inicial da natureza humana. Se alguém disser que pelo pecado de Adão não foi mudado todo o homem, isto é, segundo o corpo e a alma, isto para pior, claro, contradiz a Escritura. A natureza humana, mesmo que tivesse permanecido naquela integridade em que foi criada, está aqui a dizer o Denzinger 192, permanece defeituosa. Portanto, aqui o que acontece é Denzinger 174 e Denzinger 192. Temos aqui, ao fim e ao cabo, as duas passagens, não são passagens, mas são as proclamações do Concílio de Orange, onde foi definida a integridade inicial da natureza humana. O Concílio de Kiersey, no ano 853, o qual definiu o estado inicial de graça, santidade e justiça, dizendo que Deus Omnipotente criou o homem reto, sem pecado, com livre-arbítrio e colocou-o no paraíso e quis que permanecesse na santidade da justiça. O homem, usando mal do seu livre-arbítrio, pecou e caiu e tornou-se massa de perdição de todo o género humano. Portanto, aqui o estado inicial de graça, santidade e justiça é algo que também é dogmático. Foi definido no ano 853 e não podemos andar para aí a proclamar que simplesmente, ok, eu acho que não. Não é a minha ideia que não. Se temos a doutrina católica que nos diz que sim, convém que sermos nós a estudar o motivo pelo qual a Igreja diz que sim e não sermos nós os árbitros da verdade. O Concílio de Trento, 1546, definiu contra os protestantes então a justiça original acompanhada da imortalidade. Isto significa que, e diz aqui o Denzinger 788, se alguém não confessa que o primeiro homem, Adão, ao transgredir o mandamento de Deus no paraíso, perdeu imediatamente a santidade e a justiça em que fora constituído e incorreu pela ofensa desta prevaricação na ira e indignação de Deus e, portanto, na morte com que Deus o havia antes ameaçado, e que toda a pessoa de Adão por aquela ofensa de prevaricação foi mudada para pior, segundo o corpo, a alma, seja anátema. Então, temos aqui várias definições da doutrina que vão no sentido de defender que houve a perda de um estado de justiça original, que podemos deduzir pela Sagrada Escritura os dons desse mesmo estado, podemos deduzir
o seu inverso, as penas do estado de pecado original. Eu já vou mais para a frente mencionar em detalhe o pecado original. E aqui no magistério da Igreja temos claramente definidos como dogmas vários pontos que definem esta perda do estado de justiça original. Depois, também a Igreja definiu como dogma de fé a elevação de toda a humanidade, não só de Adão, à ordem de sobrenatural na justiça original. Denzinger 789, logo a seguir ao 788, diz: se alguém afirma que a prevaricação de Adão o prejudicou somente ele e não à sua descendência, que a justiça e a santidade recebida de Deus, yada, etc., seja anátema. Isto significa que não foi só Adão que ficou prejudicado, foi todo o género humano e todos aqueles que vieram depois de Adão. Isto inclui, obviamente, não só os filhos de Adão, mas depois também a descendência de Noé, porque, como sabemos, houve um dilúvio absurdamente grande e deste dilúvio sai uma família que tem o dever de continuar esta nova aliança, esta antiga aliança, e nesta antiga aliança vemos o quê? Vemos que continuam os mesmos defeitos. Ok? Muito bem. Doutrina de São Tomás sobre isto. Porquê que eu salto logo para São Tomás? Porque simplesmente não vale a pena reinventar a roda. Vamos falar com os grandes, falámos aqui de alguns concílios e agora temos aqui São Tomás. São Tomás explicava como estes diversos elementos se integravam num todo harmonioso e orgânico no primeiro estado de justiça original de Adão. São Tomás expõe isto de forma sintetizada, mas vamos ao primeiro ponto então. E o primeiro ponto é o estado de inocência ou de justiça original. Era essencialmente um estado de perfeita retidão sobrenatural do homem, que o ordenava ao seu fim último, que é amar a Deus, contemplar Deus, estar com Deus. Nós fomos feitos, e acho que é isso que às vezes nos esquecemos, e acho que também é isso que nos leva, pelo menos a mim foi o que me levou a Cristo, nós sabemos que não somos daqui. Lembro-me de ser miúdo, pequeno, bom, não tão pequeno, 10, 11, 12, e de alguma forma sentia-me especial. E não me sentia especial, eu nunca fui demasiado inteligente, pelo contrário, sempre fui bastante moderado na inteligência. Fisicamente também nunca tive nenhuma condição que me dissesse, uau, és um atleta fenomenal, mas de alguma forma, e tendo crescido num lar onde já fui fruto do liberalismo, com divórcios e tudo aquilo que, aquela panóplia de coisas checklist que hoje em dia os lares modernos têm, eu sempre me senti amado. E não uma coisa que eu soubesse explicar. A sensação, lembro-me agora, e estou a dizer isto neste podcast porque simplesmente isto foi lembrei-me disto aqui há uns dias, lembro-me de ter esta conversa com a minha mãe. Mãe, de alguma forma, não sei explicar como, eu às vezes sinto que sou especial. E eu acho que todas as crianças, aliás, tanto que foi essa a resposta da minha mãe, acho que todas as crianças sentem isso, filho. Ora, e porquê que será que todas as crianças sentem isso? Porque nós nos sentimos amados. Nós sabemos, no íntimo do nosso coração, basta parar. E quando eu digo parar, é parar literalmente. Para pensar, contemplar a natureza, contemplar o belo. Para nós sabermos que não somos daqui. É difícil para uma criança como eu era, e muitos de vocês, se calhar, que passaram pelo mesmo, descrever esta sensação de ser amado. Como é que eu sou amado por uma coisa que eu não vejo? Aliás, nunca me falaram de Cristo em casa. E, portanto, não havia esse conceito de Deus. Havia um conceito de Deus, uma coisa imaterial, mas como é que eu descrevi isto? Era esta sensação de ser especial. E nós, hoje, animais, não é? Umas bestas, decaidíssimos, aquilo que nós fazemos é simplesmente, de forma inconsciente, claro, tentar recuperar este estado de inocência, de justiça original, mas não sabemos como. E eu acho que é esta tentativa de recuperar este estado que causa a nossa insaciabilidade, que foi um dos motivos que me levou à conversão. O meu querer ver Deus, ou querer conhecer melhor Deus, foi uma expressão no tempo, super atrasada no tempo, como última hipótese, ou das últimas hipóteses que eu contemplaria, para encontrar equilíbrio, sanidade, para encontrar estabilidade, sentido no mundo moderno.
Porque todos nós o que é que vamos tentar fazer? Vamos de férias, compramos os carros, compramos as coisas, temos coisas materiais, experiências, hoje está na moda, muitas experiências, muita coisa, mas estamos sempre à procura de uma coisa que não sabemos justificar. E notamos isso até nas coisas que compramos. Agora vou comprar este livro, com este livro é que eu vou ser santo. Não. Vou comprar este terço, com este terço é que eu vou ser santo. Vou viajar até Assis e com esta viagem é que eu vou ser santo. Isto para nós católicos. Para quem não contempla Deus, é a mesma coisa, mas simplesmente nas coisas materiais. Vou viajar para o Dubai, vou para o Japão, vou para ali. Andamos sempre à procura de uma coisa. E esta insaciabilidade, eu hoje, fazendo aqui a ponte, eu noto que estamos a tentar recuperar este estado de inocência. Este estado de justiça original. E garanto-vos, porque já vi isto acontecer com pessoas que eu conheço pessoalmente, que conheci através do podcast, conheci através da faculdade, conheci na rua, quando, e de vários meios, sejam eles económicos, intelectuais, tudo, quando a malta recupera o estado de graça, a vida ordena. Ponto. Isto parece, comigo não ordenou nada, certo? Deus, há algumas pessoas especiais que Deus manda com cada padrada aos seus amigos, Deus dificulta a vida. Deus vai-vos dar desafios. Vai-vos meter coisas na vida que vocês ficam wow. Eu estou à espera que faça isso. Aliás, eu estou à espera. Minha vida tem sido até agora, desde que conheci Deus, uma bênção. E portanto só estou à espera quando é que Deus vai lançar o desafio. O derradeiro desafio. Olha, porque aqui eu tenho que olhar para Jó, não é? E Jó é aquela pessoa que nós vemos que Deus deixa o demónio tentar Jó. E o demónio não tenta Jó com coisas materiais, já percebia que não era por aí. É mais com tira-lhe a saúde, tira-lhe a família. E portanto, quando é que Deus vai me pôr à prova? Não sei, mas uma coisa eu sei. Há pessoas que de facto têm uma vida a quem Deus desafia na sua fé, mas na grande massa, no grande bolo de pessoas que eu conheço, quem volta ao estado de inocência, à justiça original, ou aquilo que nós conhecemos hoje, que é o seu mais semelhante, que é o estado de graça, a vida acalma. A tormenta acalma, a tempestade abranda. Porquê? Não é porque as pessoas, não há um efeito psicossomático que hoje em dia os psicólogos tentariam justificar que a pessoa encontrou o seu equilíbrio como se o equilíbrio fosse uma coisa dependente. Não. Estou a falar de algo completamente diferente de tudo o resto que vocês possam encontrar. Porque em tudo o resto vocês vão encontrar um equilíbrio que é temporário. Começam a fazer uma coisa nova, aquilo dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma relação nova, ao fim de 5 anos separam-se, acabam essa coisa, mudam de interesses. Deus é diferente. Quem conhece esta sensação e procura Deus com retidão, sabe que este estado de graça muda e que esta maneira de chegar a Deus, que é simplesmente a maneira mais bulletproof que nós temos, pela via verde, pela autoestrada, é literalmente pelos sacramentos da Igreja Católica. Não posso dizer-vos, façam isto ou aquilo que é ótimo. Não. Simplesmente, às vezes, muitas pessoas, pelo podcast, Diogo, como é que eu hei de fazer? Estou agora obrigado pelo podcast. Como é que eu hei de fazer para começar a minha vida? E aliás, deixem-me dizer-vos, eu no início deste podcast comecei a falar muito sobre doutrina, a crise de fé, as coisas que eu achava que eram importantes quando estava a passar por elas. E hoje, se calhar, também valorizo outras coisas, mas o que eu queria só dizer é a doutrina, efetivamente, estamos num tempo caótico em que há muitos problemas e há muita gente já a falar sobre isso hoje em dia, graças a Deus, passado 10 anos de começar a falar destes temas, ou 5 anos oficiais de podcast e 10 anos de tradição, mais ou menos, já há muita gente a falar sobre os problemas doutrinais e a crise da Igreja, mas há uma crise maior ainda do que essa, que é uma crise de caridade, uma crise de oração, que também afeta a tradição, que também afeta quem conhece esta crise doutrinal. E o que eu queria dizer era, fazendo ponto para isto, não há nada que me dê mais gosto do que ver pessoas que procuram Deus e que estão na franja, seja da sociedade ou da igreja, e me dizem: Diogo, epá, essa tua forma de falar assim, meio atabalhoado, meio burguês, foi aquilo que me despertou para simplesmente entrar numa igreja. Aquilo que eu gostava, os podcasts, e se vocês estão a ouvir isto, estou a fazer esta confidência, não devia estar a falar sobre mim, devia estar a falar sobre
o estado de justiça, mas só para vos dizer, fazer esta ponte, nada bate vocês começarem a fazer e a frequentar os sacramentos. Podem ler o que vocês quiserem. Podem ir aos livros que vocês entenderem. Vocês têm que começar a pedalar a vida católica e a vida de fé, porque nós temos este pecado original. Estamos decaídos, é uma vida de quem tem que entrar na bicicleta e pedalar. Não vale a pena ler muito sobre a bicicleta, sobre 1000 formas de pedalar. Não vale a pena ver a vida dos ciclistas de topo, São João da Cruz, São Francisco. É importante lê-los, mas o fundamental é agarrar na porra da bicicleta e andar para a frente. E portanto, posso dizer que aquilo que me dá mais alegria é ver malta que simplesmente vai. Sabem? Começou a pedalar. E hoje conheço pessoas que começaram a pedalar há bem menos tempo do que eu e já me vão com 4 voltas de avanço. Portanto, malta, estamos todos nisto. Doutrina de São Tomás, primeiro ponto. O estado de inocência ou de justiça original era fundamentalmente um estado de perfeita retidão sobrenatural do homem que nós podemos alcançar com o estado de graça. Obviamente, com as devidas fraquezas que nós temos por estarmos afetados pelo estado de pecado original. Esta retidão sobrenatural consistia numa tríplice sujeição da mente a Deus, por meio da graça, das potências inferiores à razão, por meio do dom da integridade, e do corpo à alma, por meio dos dons de imortalidade e impassibilidade. E isto, meus caros, vocês começam a ver à medida que vão começando a pedalar na graça. À medida que vocês começam a frequentar os sacramentos, vocês começam a ver que a vossa mente, as vossas potências inferiores, paixões, começam-se a conformar àquilo que Deus quer. O primeiro é difícil, é como ao ginásio. Vocês fazem um treino, pernas, no dia seguinte não andam. Mas com o treino começam a começar a andar, começam a levantar mais peso. Diz São Tomás então, o homem estava, pois, constituído com 3 categorias de bens. Primeiro, a natureza, composta de corpo e alma, com todas as suas faculdades próprias, perfeitamente integradas, e as inferiores submetidas às superiores. São Tomás não falha, é uma máquina. Ele fala, escreve e nós lemos e fica claro. Outra categoria, a sobrenatureza, podemos chamar também de graça, que elevava o homem à ordem sobrenatural, tanto no ser como no agir, adornando as suas potências com as virtudes infusas, teologais e morais, e os dons do Espírito Santo. Aquilo que nós agora precisamos do batismo, do crisma, dos sacramentos para obter, eram virtudes infusas. E por último, a pré-natureza. Isto significa uma série de dons que aperfeiçoavam a natureza dentro da sua ordem própria, mas além das suas forças. E deste modo o homem podíamos dizer que era muito bom. Era um homem perfeito. Porquê? Porque e literalmente, por isso é que dizemos que Cristo é o novo Adão. Não, obviamente, que Adão esteja ao nível de Cristo, porque não está. Cristo sabemos que é Deus, e tem 2 naturezas, sendo que uma natureza é humana, essa sim era equivalente à de Adão. A natureza divina, claro, Adão não a tinha. Então o homem estava constituído de 3 categorias de bem, segundo diz São Tomás: natureza, sobrenatural, a sobrenatureza ou a graça, e a pré-natureza. Segundo ponto, temos então a sujeição da mente a Deus. Esta era a causa das outras 2 sujeições e por isso a graça, raiz dessa primeira sujeição e retidão sobrenatural, era o elemento formal do estado de inocência, sendo os outros dons o seu elemento material. Terceiro ponto, enquanto a parte superior do homem, a mente, estivesse submetida a Deus pela graça, tudo o que lhe era inferior devia estar submetido em perfeita ordem. Para tal efeito, acrescentou Deus aos dons preternaturais, que, como dissemos, aperfeiçoavam a natureza no seu próprio âmbito, estes seguintes dons. Já falámos sobre eles, mas volto a dizer. O dom da integridade. O homem tinha as potências inferiores à alma tão sujeitas à razão que nenhum ato podia nela ocorrer que fosse contrário ou antecipado à ordem da razão, e portanto por isso ele gozava da imunidade da concupiscência. Pensem nisto, o dom da integridade literalmente é a vossa mente estava de tal forma ordenada à reta razão e à justiça de Deus que não tinha concupiscência alguma. Nós não sabemos o que é isto, mas vocês podem literalmente pensar num estado em que tudo aquilo que vocês pensam está completamente ordenado à salvação da vossa alma. É brilhante.
Adão gozava também de imortalidade, como diz São Tomás, não como impossibilidade de morrer, mas como capacidade de não morrer, ok? Vejam isto de forma inversa. Não é que Adão era impossível morrer, mas ele tinha a capacidade de não morrer, porque obviamente Deus queria o homem livre. Se ele saltasse de cima de um penhasco, obviamente que morreria, e portanto tinha a possibilidade de morrer. E isto foi uma virtude infundida por Deus junto com a graça, também exteriormente. Aqui é algo que nós podemos ver, que Deus não infunde só as coisas através da alma, através daquilo que é espiritual, mas também através da matéria. Portanto, juntamente com a graça, foi infundida esta capacidade. Gozava também, como já falámos, de impassibilidade, o qual São Tomás aqui reitera, pelo qual o homem não deveria sofrer nenhuma alteração que perturbasse o seu bem-estar, seja internamente, seja externamente. E finalmente gozava do perfeito domínio sobre todas as criaturas visíveis, convertendo-se em instrumento principal do governo de Deus no mundo. E por isso é que os pais da Igreja e muitos escritos teológicos é mencionado Adão como o jardineiro. E por isso é que hoje ser jardineiro continua a ser uma profissão que eu acho que é de sonho, e todos nós sentimos isso. Qualquer homem que agarra uma enxada e cava e planta batatas e colhe, sente uma conexão consigo próprio, ponto número 1, com o mundo criado, ponto número 2, e eu acho com Deus, ponto número 3. Há um movimento hoje em dia muito grande de pessoas que querem sair da cidade, porque, pronto, ficou evidente simplesmente que efetivamente aquilo que nós pensávamos antes de 2020, a maior parte das pessoas é louca, literalmente é verdade, mas para além disso, as pessoas começaram a perceber que neste mundo frenético digital precisamos voltar àquilo que é o básico. Não por uma questão de, como é que eu ia te explicar, moda, que também há, que eu faça por moda, mas por uma questão de sanidade espiritual e intelectual. A terra, a matéria, aquilo que podemos apalpar, aquilo que podemos pegar, é transformador da nossa capacidade humana. Enquanto que tudo o que é digital, e portanto isto do digital, e eu trabalho o dia todo no digital, é um grande engodo. E eu estou a começar a descobrir aqui uma série de coisas, pensamentos meus, como é óbvio, que cada vez mais estou fã do analógico. Não voltar às coisas analógicas, porque já não consigo, mas por exemplo, aqui num ponto concreto, gosto de escrever com caneta, em papel, não consigo escrever em tablets, não consigo escrever naqueles no Remarkable, não me dá jeito, acho que é lento, acho que é caro. As fotografias é a mesma coisa, eu tiro imensas fotografias, tenho um hobby de fotografia que me dá algum dinheiro. Não uso digital porque é mais rápido, mais barato, mas tudo aquilo que eu gosto tenho de começar a imprimir. E noto que o que é digital é como não existisse. Isto é meio estranho, mas é literalmente isto. O que é digital não existe. Nós estamos semanas, horas à conversa por mês em redes digitais, com pessoas reais, obviamente, mas é tudo no vazio, e isto cria um tipo de interação que é uma interação que, como temos visto pela sociedade nos últimos anos, dissocia as sociedades. Vocês estão a ver, literalmente, que as pessoas estão a separar-se umas das outras. O português tornou-se inimigo do português, o católico inimigo do católico. As pessoas têm extremado as suas posições, eu acho que não só porque há mais ideias e porque essas ideias são debatidas em tempo real, mas porque estamos no mundo digital. E no mundo digital não há caridade, não há compaixão. Se eu ofender alguém, que se lixe. Se eu estiver aqui a falar para uma pessoa cara a cara, uma vez as pessoas falariam como falam online. Não pode. Pelo menos não num tempo de sanidade. O que começa a haver hoje é que o mundo digital começa a haver um movimento inverso. O mundo digital começa a contaminar o mundo real, no sentido em que toda a violência que nós vemos, e isto aqui é violência mesmo nas ruas, um mata, o outro corta a cabeça, o outro faz mal, o outro aborta, bom, enfim, uma série de coisas que acontecem que fazem com que simplesmente nós possamos ver que o digital se começa a manifestar no físico, que é esta indiferença pela vida humana, indiferença pela alma do outro, falta de caridade, falta de oração, tudo começa a verter do digital. Portanto, enfim, cuidado com o digital. Eu trabalho nele o dia todo e estou a ver que não é bom. Apesar de ser conveniente, apesar de ser barato. Quarto ponto, diz-nos São Tomás,
Tal era o ditoso e perfeito estado em que ficou constituído não só Adão, mas toda a humanidade, ou seja, que estava preparada para toda a humanidade, a sua descendência, já que todos esses dons foram deixados por Deus vinculados à natureza, devendo, portanto, ser transmitidos por Adão a toda a sua descendência, mediante o mesmo acto com que se transmite a natureza. Isto é, a geração. Deus tinha, em potência, feito tudo para que todos estes dons passassem para nós. A fidelidade nessa transmissão teria feito da justiça original um bem de família cada vez mais estável. Ok? Isto é fundamental. Precisamente porque foi quebrado esta estabilidade. Então, quebrou-se para todos os descendentes. E quinto, diz-nos São Tomás, por fim, Adão possuía certos dons individuais, como primeiro pai e mestre universal de todos os homens, entre os quais ocupava o lugar principal o da ciência infusa, com base nos conhecimentos naturais e sobrenaturais necessários para conduzir os homens ao seu fim último. Eu não diria que Adão já soubesse certas técnicas, mas, ou seja, certas técnicas que estivessem distantes do seu tempo, como se ele tivesse o dom de prever ou de ver o futuro, mas acredito que Adão tivesse alguns conceitos básicos que nós, e especialmente para quem tem filhos, Adão e Eva, conseguimos perceber que é impossível nós termos evoluído do macaco, como alguns macacos acreditam, porque literalmente quem tem um bebê sabe perfeitamente que os nossos bebés, a fragilidade do bebê humano não tem nada a ver com a fragilidade de um outro bebê. Aquilo que é preciso saber para criar um bebê humano não tem nada a ver com aquilo que é preciso saber para criar um bebê, uma cria de qualquer outra espécie. Simplesmente porque é preciso uma série de conhecimentos que é impossível que simplesmente nós soubéssemos por instinto, porque não sabemos. O nosso conhecimento não passa assim, por instinto. Nós não somos um cão, não somos um bicho que de repente, olha, nasce e como a girafa, de repente levanta-se e começa a andar. Um bebê, para ser produtivo, uma criança demora pelo menos 6, 7 anos para começar a ser produtivo, fazer alguma coisa. A partir dos 3, 4, se calhar começa a não morrer sozinho, se o deixarem. Mas até aos 3, uma criança simplesmente, se vê um leão, vai se meter na boca do leão. Isto não acontece com mais nenhum animal. E não acontece. Há uma série de coisas na fragilidade de uma criança que quem tem filhos sabe perfeitamente que é impossível. Com aquilo que nós temos que saber para dar sustento, para dar carinho, conforto a um bebê, que isto viesse por instinto e que não viesse por uma ciência infusa. Aqui incluo a capacidade de fazer fogo, a capacidade de agricultura, tudo mais. Certamente, não tenho dúvida alguma que Deus infundiu esse conhecimento nos homens. Obviamente, depois aqui podemos entrar naquele campo que já tentei aqui abordar algumas vezes, o desenvolvimento desenfreado da técnica para além daquilo que é aquilo que nós merecemos, ou seja, nós fomos condenados pelo nosso pecado a trabalhar, a sofrer, não é? Com tudo aquilo que temos que extrair da terra para nosso sustento. E hoje chegámos a um ponto em que criámos uma ideologia, uma espécie de santificação, uma espécie de sacramentos à volta do conforto e da tecnologia, onde a tecnologia por si só vale. E então achamos que, porque um povo é tecnologicamente mais avançado do que o outro, já é melhor. Sacralizamos a tecnologia, o avanço técnico. E começámos a usar esse mesmo avanço técnico e a tecnologia para deixar de trabalhar, que é uma coisa que tem aqui uma implicação teológica, espiritual. Porque se nós nos santificamos pelo trabalho, e sabemos isso, quem trabalha no campo, quem trabalha fisicamente, sabe que um trabalho bem ordenado, não estou a falar de trabalho escravo, porque isso é um trabalho desordenado, ok? Estou a falar de um trabalho bem ordenado à vida humana. É um trabalho que nos dá saúde espiritual, saúde intelectual e saúde física. Mas hoje começamos a perverter este conceito e, portanto, pela tecnologia, pela técnica avançada, sem qualquer freio, sem qualquer limite, começámos a perverter, eu acho, esse entendimento. Lá está, nós pervertemos tudo, devido ao pecado original, mas começámos a perverter esse entendimento daquilo que é a capacidade do homem se autossustentar. Claro que isto são pensamentos meus, soltos, não tem nada de doutrina da igreja, isto é uma espécie de dilema que eu tenho interno na relação entre o uso da tecnologia versus a sua rejeição. E, portanto, temos então aqui um resumo
que fizemos sobre o estado de justiça original. O primeiro ponto que falei então foi o que era a justiça original, depois a Sagrada Escritura, quais é que eram os dons, o magistério da Igreja, alguns concílios e alguns dogmas que foram criados e depois, por último, a doutrina de São Tomás, sempre São Tomás, brutal, aqui com 4 pontos, onde acaba por mencionar os dons, acaba por mencionar também que o homem estava constituído nestas 3 categorias, natureza, sobrenatureza ou graça e préternatureza, e depois a retidão natural da tripla sujeição da mente a Deus, das potências inferiores à razão e do corpo à alma. Tudo isto nos dá o estado de justiça original, aquilo que nós não somos hoje. E então, o que é que nós somos hoje? Então, literalmente, o homem hoje não conserva atualmente a bondade original, como foi criado, sabemos isso. Tivemos de a perder por algum incidente, algum acidente, alguma culpa, algum castigo, ao qual a doutrina católica chama pecado original. E o pecado original é uma verdade de fé, portanto é uma coisa que não se pode negar sem incorrer em pecado mortal, e como tal não podemos simplesmente dizer, eu acredito nisto ou naquilo. Tudo bem, podes acreditar naquilo que tu quiseres, mas a doutrina da Igreja é esta, portanto cuidado quando se começa a falar sobre estas doutrinas, porque já houve santos, pessoas bem mais capazes do que nós, que já pensaram sobre elas e não foram capazes de dizer que o pecado original não existia, pelo contrário, tornaram-no dogma. Então, vamos aqui começar, vou agora elaborar os pontos rapidamente, vou falar sobre o estado do pecado original, onde é que isto está na Sagrada Escritura, no magistério e a razão teológica do pecado original e a importância do dogma. Ok? São aqui 5 pontos e, portanto, vamos sobre eles rapidamente abordar, primeiro, o estado do pecado original. Então, o mundo, e isto fazemos aqui a ponte para o mundo moderno, que acho que é sempre importante, até porque há muitos católicos que já não acreditam na presença real, portanto não me admira que não acreditem no pecado original. As duas coisas estão ligadas. O mundo moderno considera o pecado original um mito, mas na realidade é mito a postura contrária, sustentada pela revolução. O que é que isto quer dizer? A suposta bondade original de todo o homem, que a experiência desmente constantemente. Vocês podem ver, quando hoje em dia as pessoas dizem as guerras religiosas, a religião sempre trouxe guerra, e no século XX e XXI vocês têm literalmente as guerras mais mortíferas, abomináveis, que mais pessoas massacraram, que mais pessoas que fizeram sofrer. Foi tudo nos séculos do materialismo ateísta, liderados pelo capitalismo, comunismo, socialismo, todos os ismos que vieram do liberalismo, literalmente. E, portanto, o mito de que nós simplesmente somos bons, e até passa muito em Hollywood, e temos uma natureza boa, e tudo mais, bollocks. A nossa natureza foi boa. O género humano, sem dúvida, tem em ato a capacidade de ser o mais caridoso que existe, literalmente, porque materializamos aquilo que Deus quer que nós façamos, que é a sujeição da nossa potência à razão, e a razão é sempre, para ser razão, tem de estar ordenada à lógica, à reta razão e a Deus, e nós vemos hoje todo o seu contrário no mundo. E, portanto, quando alguém nos diz que não, nós somos bons, eu não acredito no pecado original, perguntem só, então, como é que explicas a capacidade que nós temos inquinada de fazer mal de todas as coisas em que tocamos e que mexemos? Só pode dizer isto pela minha experiência de vida, que é 0, e portanto não posso, só estou a dar a meu lamiré. Só pode dizer isto quem nunca pensou seriamente sobre si próprio, quem nunca se tentou privar de alimento, quem nunca se tentou privar daquilo que gosta. Porque quem faça este exercício vai perceber que há uma desordem gigante entre aquilo que nós queremos e aquilo que nós desejamos. E portanto isto é fundamental. E o estado de pecado original, acho que é isso. É uma desordem completa entre aquilo que nós desejamos e aquilo que nós queremos. Como é que eu vou te explicar isto? Porque nós desejamos fazer bem, ou aliás, não é o que queremos, é o que fazemos. E fazemos o mal, como São Paulo dizia. Então, o estado de pecado original, o mundo moderno, então, fala-nos disto, dá-nos aquela trampa que somos todos bons, mas com efeito, o mundo atual rege por uma crença de uma bondade original. E todas as inclinações do homem são boas e, por isso, todas devem ser juridicamente sancionadas através de direitos do homem, claro, por isso é que há os direitos do homem, ainda que, por causa da forte carga repressiva dos costumes anteriores,
não compreendamos sempre como algumas dessas inclinações poderiam ser boas. Ou seja, nós olhamos para trás, damos sempre os piores exemplos para dizer que agora com os direitos do homem é que estamos bem, mas depois não conseguimos perceber como é que há atos bons, igualmente bons, ou ainda melhores do que aqueles que nós vemos hoje em dia, a acontecerem no passado. Portanto, num passado em que não havia estes tais direitos do homem, esta tal vida do... Porque hoje o grande estado de pecado original é qual? É não viver numa democracia, não viver numa república onde os direitos do homem estão assegurados. Esse é que é o verdadeiro pecado original hoje em dia. E portanto, somos confrontados com estas duas visões. Torna-se difícil então explicar, hoje em dia, ao homem moderno, que supostamente é bom, que tantas vezes criminosos, assassinos, violadores, ladrões, devam ser corrigidos ou castigados, e por isso é que temos hoje problemas doutrinais também na Igreja, onde começam a pôr em causa a pena de morte. Porque está tudo a pensar com uma mentalidade revolucionária com base nos direitos do homem. No entanto, nós, católicos, sabemos que quem manda na história é Deus, quem nos criou foi Deus, e portanto, antes de obedecer aos homens e de estipular regras para os homens, que as devemos ter, temos antes de mais que obedecer àquelas regras que Deus nos deu, o decálogo, e que se mantêm super atualizadas hoje, não mudaram, não vão mudar nunca. Ok? Então, aquilo que eu queria só dizer é que a doutrina católica, ensinada pela Sagrada Escritura e pelo Magistério da Igreja, e definida como dogma de fé, é que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram gravemente no paraíso. Vamos lá então. Sobre o segundo ponto que eu queria mencionar, já percebemos que é um estado de pecado original, a Sagrada Escritura. Numerosos são estes textos que nos afirmam o pecado dos nossos primeiros pais. Mas começamos aqui pelo 3.1 em Gênesis, que diz: de qualquer árvore do jardim podes comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, morrerás sem remédio. E depois sabemos o que é que acontece: o demónio, sob a figura da serpente, incita a mulher, etc. E a mulher, vendo que o fruto da verdade era bom para comer, agradável à vista e desejável para alcançar a sabedoria, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, que igualmente comeu. Pronto, temos aqui. Há professores que eu tive que dizem que não veem o pecado original. Perfeito, tudo bem, nós vemos. E é isso que interessa, a Igreja vê. Eclesiástico 25.33. Por causa da mulher entrou o pecado no mundo, e por ela todos morremos. Ensina claramente este ponto que o pecado começou por Eva, isto é, pelos nossos primeiros pais, e que este primeiro pecado foi a causa da lei da morte imposta ao género humano. Sabedoria 2.23. Porque Deus criou o homem para a incorruptibilidade e fê-lo à imagem de sua própria natureza, mas por inveja do diabo entrou a morte no mundo. Neste texto, confrontado com outros do mesmo livro, ensina-se que a inveja do diabo, que por inveja do diabo Adão pecou e que, embora ele tenha sido libertado dessa falta, a sabedoria, diz-nos isso, ou seja, o livro Sabedoria 10.2, permaneceram consequências para toda a humanidade, a saber, a morte corporal e a corrupção do pecado. Não foi Deus quem fez a morte, nem se alegra com a destruição dos viventes, mas os ímpios, com as suas mãos e palavras, chamaram a morte, tendo-a por amiga, consomem-se por ela, e com ela fizeram aliança. Sabedoria 1.13. Portanto, a morte, o mal, as guerras, tudo aquilo que nós vemos às vezes, pessoas, o ser humano. Certo, é o ser humano, mas ponto número 1, o que é que causa isto? É o pecado. Quando nós vemos pessoas a passar fome, quando vemos pessoas, desordens, guerras no mundo, tudo isto acontece pela desordem do pecado. O pecado instituiu um reino da desordem. Por isso é que se diz que quem é o rei do mundo é o demónio. O demónio é que é o grande guia do mundo, no sentido em que todo o mundo, se estiver meramente em curso, ou seja, com os seus dons naturais atuais que tem, que não são dons, pelo contrário, são falta deles, está entregue ao demónio. E, portanto, é preciso que a graça atue, que a graça entre, para que se possa começar a elevar este mundo, a fazer já neste mundo o reino de Deus, a preparar o reino de Deus, que é aquilo que nós fazemos. Preparamos primeiro internamente, tentamos preparar nas nossas comunidades, a cristandade foi um bom exemplo, mas hoje o mundo não quer. E, portanto, não dá para governar sobre pessoas ingovernáveis. As pessoas querem o demónio e vão ter o demónio, como estamos a ver pelo afundar da nossa civilização. Também São Paulo mais tarde afirma claramente que foi o pecado dos nossos primeiros pais que desordenou,
fim e ao cabo a humanidade, diz em Romanos 5:19, assim como pela desobediência de um só homem todos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um só todos serão constituídos justos. Preciso perceber que São Paulo é logo ali, a seguir a Jesus. Tenham noção que este homem já fazia esta interpretação, ok? Isto é teologicamente inconcebível para uma pessoa normal fazer. É preciso que haja efetivamente um grande trabalho da graça. 1 Coríntios 15:21 diz São Paulo, porque assim como o homem veio à morte, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Pois do mesmo modo que em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. 1 Timóteo 2:13, porque Adão foi tomado primeiro e Eva depois, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Portanto, novamente, São Paulo faz aqui uma teologia que faz a união perfeita entre o Novo e o Antigo Testamento. No magistério da Igreja temos isto sempre bem claro. Mas, obviamente, uma doutrina de tal ordem não precisou de muitos concílios para se ficar declarada. A Igreja ensina-nos que Adão, usando mal o seu livre-arbítrio, como já falámos sobre isso, pecou e que este pecado teve consequência para toda a descendência. Perda de santidade, justiça original, já falámos sobre isso. Mas o primeiro concílio ao fim e ao cabo, tornar isto como dogma, foi o concílio de Kirzi, 853, já falámos dele antes, mas vou ler aqui. Deus omnipotente criou o homem reto, sem pecado, com livre-arbítrio e colocou-o no paraíso, e quis que permanecesse na santidade da justiça. E o homem, usando mal o seu livre-arbítrio, pecou, caiu e tornou-se massa de perdição de todo o género humano. Depois, em Trento, 1546, portanto, praticamente passados quase mais 800 anos, se alguém não confessa que o primeiro homem, Adão, ao transgredir o mandamento de Deus no paraíso, perdeu imediatamente a santidade e a justiça em que tinha sido constituído e incorreu pela ofensa desta prevaricação na ira e indignação de Deus e, portanto, na morte com o que Deus havia ameaçado e com a morte no cativeiro sob o poder daquele que tem o império da morte, em Hebreus 2:14, isto é, o diabo, e que toda a pessoa de Adão, por essa ofensa, foi mudada em pior, tanto no corpo como na alma, seja anátema. Portanto, este pecado foi gravíssimo, o pecado de Adão produziu perda imediata de santidade da justiça original e foi castigado com a pena máxima, morte. E é isto que faz a ponte também para depois a interpretação dos santos sobre a pena de morte, é literalmente a pena máxima aplicada em casos de exceção, casos difíceis. A Igreja sempre teve dificuldade em aplicar a pena de morte, mas aplicava, tal como Deus, o próprio Deus a aplicava no Antigo Testamento, sempre em conformidade com isto. Um pecado gravíssimo, quebrado aos céus, um pecado que é uma ofensa, seja a Deus, seja aos homens ou a ambos, merece, em algumas circunstâncias pontuais, a pena de morte. Portanto, nada que Deus não tenha feito aos homens. E só quando entramos nesta lógica dos direitos humanos é que ficamos aqui muito quentinhos, fofinhos, de que não é possível em nenhuma circunstância atribuir a pena de morte. Ora, meus caros, isto não é doutrina católica. Confesso, se vocês me perguntarem quando é que deve ser atribuída a pena de morte, confesso que muito raramente no mundo ocidental, no sentido em que, bom, o mundo ocidental também está a mudar agora, mas num estado normal, no mundo ocidental, muito dificilmente seria aplicada a pena de morte, porque temos capacidade de manter as pessoas vivas e presas e já não há aquela insegurança que poderia haver e, portanto, em muitas circunstâncias acho que não vale a pena de morte. Noutras circunstâncias, noutros países em que simplesmente sabemos que se a pessoa for liberta ou que for presa num sítio sem segurança que vai fugir ou vai desaparecer, aí temos o dever de, se calhar, tratar da coisa de outra forma. Mas isto são critérios morais, não estou aqui para os discutir. A razão teológica, e aqui é o ponto fundamental e a chave que une estes dois pontos, da justiça original e o pecado original, é a seguinte. A razão, por si só, não pode demonstrar a existência do pecado original. Portanto, nós precisamos da fé e que a fé elimina a razão para compreender essa essência. O pecado original, inversamente à justiça original, consta de dois elementos que se notam. Primeiro é um formal, que é a privação da graça santificante. Ok? Se nós precisamos da fé para demonstrar o pecado original, já não precisamos da fé para ver, constatar estes dois elementos que são inversos à justiça original. O elemento formal, que é a privação da graça santificante, nós vemos que não a temos,
e um elemento material que é a privação dos 4 dons préternaturais e o desordenamento daí resultante da natureza. Portanto, tudo o inverso do primeiro ponto. Primeiro, pelo pecado, a razão de Adão rebelou-se contra Deus. Por esta rebeldia perdeu a graça, isto é, a sobrenaturalidade. E como a graça de Deus era a causa das outras subordinações que existiam no homem, ao perdê-la, o homem perdeu também os seus dons préternaturais que dela provinham. O corpo rebelou-se contra a alma, mortalidade, sofrimento. As paixões rebelaram-se contra a razão, perda da integridade, concupiscência, etc. E a criação inferior rebelou-se contra o homem, perda do domínio sobre a criação, sobre os elementos, etc. O que é que acontece? É que nós sabemos isto. Isto aqui nós não precisamos que a Bíblia nos diga, nós sabemos que nada disto nós temos, mas sabemos, por ler aquilo que está na Bíblia, que houve um tempo em que assim o era. E melhor, nós sabemos, pela graça, quando começamos a frequentar os sacramentos, a pedalar na bicicleta que é a igreja, nós começamos a perceber que todas estas virtudes, ainda que nós tenhamos como Adão as tinha, começam a aparecer. Começamos a viver como quem não morre, os nossos sofrimentos encarados de outra forma, as paixões começam a ficar mais ordenadas e a criação inferior, a nossa capacidade de extrair coisas do meio, de trabalhar, tudo se altera. A natureza humana ficou então profundamente ferida com 4 grandes desordens que deixaram o homem submisso ao mais profundo infortúnio, pois todas as suas faculdades foram privadas da ordenação ao seu próprio fim. A primeira faculdade que ficou privada foi a inteligência. A inteligência foi feita para conhecer a verdade e, portanto, nós podemos usá-la para fazer uma bomba atómica, mas, obviamente, é um uso desordenado. É aqui que entramos sempre. Vocês vão ver que eu estou sempre nesta dialética entre aquilo que nós fomos feitos para fazer e depois aquilo que nós fazemos, mesmo quando tem a aparência de bom. Porque a inteligência que nós usamos para conhecer a verdade, também usamos para fazer uma série de coisas que não interessam. E, portanto, a inteligência feita para conhecer a verdade foi privada da sua retornação. É a ferida da ignorância. Diz-nos São Paulo, em Romanos 1:21, havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se obscureceram nos seus raciocínios e o seu insensato coração se entenebreceu. Mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. A outra ferida é a maldade. Nós tínhamos a vontade, ao fim e ao cabo, não é? E podemos dizer que é uma ferida sobre a vontade. Acho que o mais correto até é dizer outra ferida para além da inteligência é a ferida sobre a vontade. Porque a vontade foi feita para amar o bem e ela perde a sua ordenação ao verdadeiro bem e, portanto, em vez de procurar Deus, procura o que é mau. Procura o não Deus. E, portanto, eu estou a chamar-lhe maldade, mas a ferida é sobre a inteligência e sobre a vontade. A vontade, diz-nos São Paulo, e como não quiseram guardar o verdadeiro conhecimento de Deus, entregou-os Deus a uma mente réproba, cheios de toda a injustiça, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malícia, murmuradores, detratores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeto natural, sem misericórdia. Aqui São Paulo parece quase o capitão Haddock, aqui a inventar bons adjetivos para todas as pessoas e para nós também, atenção, isto é para nós, que deixam sua vontade ao Deus dará. Outra virtude ou outro problema, podemos dizer até que foi um apetite, que é o apetite tornou-se irascível, aquilo que era feito para enfrentar as dificuldades tornou-se covarde e pusilânime, é a ferida da fraqueza. Aqui eu posso dizer que hoje em dia nós vemos isto muito nos homens, nas sociedades ocidentais. Aliás, todos eles vemos a perda da inteligência. Basta ver aquela situação, quando foi a situação da pandemia, o que é que estava a acontecer, não é? Uma pessoa normal, não precisa ser muito inteligente, ficava a olhar, mas, podes estar num restaurante sentado, sem máscara, mas de pé, tens que ter máscara, mas depois comes uma sandes, já, era alguma coisa assim do género, uma sandes, já tinhas que ter máscara, mas se fosse uma sandes com bebida, podias tirar a máscara. E, portanto, pronto, nós conseguimos ver tudo isto, a falta de inteligência, a desordem da vontade e o apetite irascível, ou seja, tudo aquilo que é feito para encontrar as dificuldades, tornou-se covarde e pusilânime, que é a ferida da fraqueza, que é ninguém já contesta o que está errado.
ninguém contesta os problemas da sociedade, ninguém é capaz de simplesmente levantar a voz, atenção, isto está desordenado. O apetite concupiscível, claro, feito para buscar o prazer sensível segundo a moderação da razão, ficou desenfreado e então temos aqui a ferida da concupiscência. E diz-nos São Paulo nos Romanos 1,24, por isso Deus os entregou aos desejos do seu coração, a paixões infames. Aqui são 4 as faculdades que foram privadas do seu próprio fim. Inteligência, vontade, irascibilidade e apetite concupiscível. E portanto, quais é que são as 4 feridas? O que é que estas 4 feridas produzem no homem? E nós vemos isto na sociedade, vemos isto na igreja, vemos isto em nós também, de forma mais ou menos forte, dependendo dos problemas e dos vícios e dos defeitos que nós tenhamos. Mas primeiro, cegueira pela ignorância, o homem ignora a sua origem divina, o sentido da vida, o fim para o que foi criado, passa a adorar criaturas, inventa religiões falsas e erra de toda a maneira possível. Basicamente, prefere tudo menos Deus. Como dizia Chesterton, quem deixa de acreditar a Deus, acredita em tudo. Depois, outra ferida outro efeito outro mal que estas feridas produzem, para além da ignorância, é a concupiscência desenfreada, onde procuramos saciar por meio da ânsia de felicidade, coisas como riqueza, prazeres, honras, coisas que são completamente secundárias para quem devia estar a pensar, salvar a sua alma. Pois é a malícia, a qual atropela Deus e o próximo para conseguir os seus interesses. E por último, a fraqueza. Aqui é literalmente o não sou capaz. Vocês vejam que, e é engraçado, a gente está na moda os coaches, este é aqui que pegam todos os coaches, sobre estas 4 coisas. Mas claro que eles invertem e levam as pessoas para longe de Deus da mesma, apesar de pegarem nestes 4 pontos. Porquê? Porque estes 4 pontos são uma ferida que todos têm. Todos têm estes quatro feridas, que é a ignorância, a concupiscência, a malícia e a fraqueza. E há coaches que são os especialistas em curar a ignorância, outros curar a concupiscência, outros a malícia e outros a fraqueza. E alguns até prometem tudo. Mas há só um problema. É que quem cura tudo isto é simplesmente Nosso Senhor na missa, nos sacramentos da confissão, no crisma e na escolha da vocação que nós podemos fazer. E claro, Nossa Senhora sempre, sendo medianeira de todas as graças, sempre pronta a ouvir-nos e a interceder por nós. Então, o que é que podemos depreender deste dogma do pecado original? É que ele é literalmente um dos fundamentos da religião católica. Ele é a base do dogma da redenção de todos os homens. É ele que justifica o motivo pelo qual Jesus teria de ter encarnado. Se alguém pudesse pensar, mas porquê é que Jesus encarnou? É por causa disto. Portanto, colocar em causa o pecado original é estar a nulificar o sacrifício de Jesus na cruz. Porque o pecado original justifica a encarnação, justifica a instituição da Igreja, dos sacramentos, do sacerdócio, da autoridade e do ensino católico. Ok? A crise da doutrina da Igreja, a crise do Ocidente todos estão a fingir que o pecado original é tanga. Porque quem vive a pensar que há uma bondade aparente nos homens é quem produz documentos, é quem produz filosofia, é quem produz sociedades degeneradas, assentes em leis que visam a estabelecer os direitos do homem e não os direitos de Deus. Portanto, do ponto de vista moral, a importância do pecado original é máxima. É o fundamento da renúncia a si mesmo exigido por Nosso Senhor Jesus Cristo e de todo o combate espiritual. É a razão de ser do batismo, da necessidade urgente de batizar as crianças o quanto antes. Na tradição, as crianças batizam-se até aos 10 dias, até aos 15 dias em última circunstância, ao primeiro mês, aliás, até acho que a partir dos 15 dias já começa a ser pecado mortal se não houver uma situação que justifique, no sentido de a criança estar numa incubadora ou ter um problema grave de saúde e tenha que ser batizada no hospital. Outro fundamento é a razão de ser do limbo, o lugar para onde vão os que morrem sem o batismo, isto é, com o pecado original. No caso das crianças, dos bebés abortados, todos vão para o limbo, porque não têm a graça santificante, não podem entrar no céu, ao mesmo tempo também não estão no inferno nem no purgatório, porque não pecaram, e então estão no limbo, onde têm, sem dúvida alguma, uma felicidade melhor do que aquela que nós temos aqui, porque eles literalmente conseguem ter uma felicidade plena,
mas não veem Deus diretamente. E por último, é, em suma, a explicação de toda a triste história da humanidade. História de pecado, sofrimento, morte e rebelião contra Deus. O pecado original é uma forma fantástica. Mesmo que quem tivesse a escrever um romance. Vamos imaginar que alguém acredita que tudo isto é treta. Mas vocês têm que criar um mito fundacional, que é aquilo que está na moda hoje em dia explicar. Há mitos fundacionais para tudo, há mitos fundacionais para a sociedade moderna, o Holocausto, há mitos fundacionais para os indianos, há mitos... O nosso não é um mito fundacional, é literalmente uma escritura inspirada por Deus, a Moisés, que escreveu a história da sua genealogia e da sua ascendência espiritual e biológica. E, portanto, do ponto de vista moral, é gravíssimo rejeitar o pecado original, porque ele é o fundamento da renúncia de nós mesmos e, literalmente, todo o combate espiritual, a razão do batismo, a razão do limbo e a razão da encarnação e da explicação de toda a história da humanidade. A Revolução Moderna, hoje, e por isso é que estamos nesta crise, como eu estava a dizer, interessa suprimir este dogma, porque ele está no coração do catolicismo, e se pervertemos este dogma, começamos a perverter tudo o resto. Toda a revolução, seja ela política ou espiritual, vai se edificar sempre sobre o postulado da bondade original do homem. É este postulado que existe e vai desembocar na igualdade, liberdade, rebelião contra a autoridade, destruição da propriedade privada, democracia, tudo mais. Porquê? Porque começamos a deixar de perder de vista, a partir do momento em que pomos em causa o pecado original, começamos a perder de vista o fim último do homem e o fim último da humanidade. O objetivo da humanidade é que todos regressem a Deus, obviamente. É que cada indivíduo decida voltar a Deus e decida querer ficar em Deus. Quando nós começamos a ter o fim da humanidade é que todos se deem bem, temos um problema. Significa que se perdeu nesta sociedade, que se perdeu nesta altura da igreja, um sentido do pecado original. Portanto, é sobre a ausência do pecado original, e até já tenho dito isto em alguns podcasts, por isso é que quis falar sobre este tema, é sobre a ausência do pecado original que podemos prescindir de toda a ordem sobrenatural, da graça, do Redentor, da igreja, do sacerdócio, dos sacramentos e de toda a obra evangelizadora e educadora da igreja. E por isso é que hoje temos erros doutrinais graves que vão dar prioridade ao ecumenismo, vão dar prioridade a tudo, menos à evangelização, menos ao anúncio da Boa Nova, menos ao levar pessoas para o céu através dos sacramentos. Lembro-me de estar em teologia e de ouvir, já não sei, acho que isto é um caso famoso, mas bom, pelo menos para mim era famoso, ou na faculdade isso tornou-se famoso pelos piores motivos, se bem que alguns achavam piada. Um padre que esteve na Amazónia há 30 anos e quando voltou, isto é verdade, não sei se foi 30 anos, foi 10 anos ou o que foi, mas esteve lá bastante tempo. Ele dizia orgulhoso de que não tinha batizado nenhum índio. Pelo contrário, adaptou-se à cultura deles e falava-lhes de Cristo adaptado à cultura deles. Bro, literalmente, aquele padre teve a perder tempo e teve a entregar almas ao demónio. Porque não se pode falar de Cristo sem falar de batismo. As duas coisas são indissociáveis. Tu não consegues falar de Cristo sem falar da necessidade do batismo dos sacramentos. Obviamente, por exemplo, quando fui ao podcast com o Miguel, e ele sendo protestante e eu sendo católico e eu sendo convidado, eu não vou para ali andar às turras com a pessoa que me convidou para ouvir falar sobre a igreja e sobre os sacramentos. Portanto, há um momento em que tem que ser delicado, tem que, mencionar que é importante a igreja, é importante isto, mas se a pessoa depois não quer ouvir, aqui, o meu trabalho está feito. Quem ouviu em casa ouça e tira as suas conclusões. Mas um padre, em missão, eu se for em missão para qualquer lado, eu vou dizer, está aqui Cristo quer que tu te batizes e batizes os teus filhos. Porquê? Porque, olha, vou explicar. Quando Cristo começou o seu ministério, havia o seu primo que batizava na água. E foi uma maneira de Cristo começar o seu ministério. E, portanto, a igreja instituiu o sacramento do batismo, porque deduziu que é necessário para a remissão dos pecados. E depois Cristo, mais tarde, ensinou, ide e batizai, ide e confessai, e nós começamos a ler a história por inteiro.
Como é que alguém que está a evangelizar fala de Cristo sem falar de batismo? Se vocês souberem, digam nos comentários, porque eu não consigo perceber. Falou de quê? Cristo, boa pessoa, que chegou, fez os direitos humanos, estabeleceu uma cartilha? Não. É porque nós nem somos. Aliás, é engraçado que as pessoas dizem cristianismo. Não há cristianismo. Cristo não fundou o cristianismo. O cristianismo é um termo usado para descrever um nada. No fundo, Cristo fundou uma igreja. Cristo fundou a Igreja Católica e depois temos a Igreja Católica e todos aqueles que usurpam ou tentam usurpar por participação a autoridade da Igreja Católica. E escondem sempre, omitem sempre alguma verdade de fé. E temos o protestantismo, temos a ortodoxia, temos uma série de outras seitas que foram morrendo com o tempo, mas temos também a Igreja há 2000 anos que não morre com o tempo simplesmente porque Cristo disse que não vai morrer com o tempo, simplesmente porque as portas do inferno não vão prevalecer. Toda a ideologia, toda a revolução, tudo aquilo, todos os problemas doutrinais que nós vemos na Igreja hoje, partem deste pressuposto, pensem bem, analisem bem, de que não há pecado original. Eles não dizem isto, mas eles vivem como se isto fosse assim. E por isso é que é perigoso. Malta, espero que tenha sido útil. Houve aqui alturas em que estava a ler os diversos trechos, seja das Sagradas Escrituras, seja do Denzinger, e pode ter sido confuso. Se não foi confuso, deixem nos comentários o que é que vocês acharam do episódio. Os episódios mais curtos, estou a fazê-los assim mais nestas questões espirituais, porque acho que é importante para a malta mão na massa que saiba alguns mínimos, algumas luzes e depois possa ir pesquisar. Portanto, façam o vosso estudo, leiam sobre o pecado original, comecem na Wikipedia, atenção às fontes, vão ser realmente padres católicos no YouTube, muita coisa boa, Padre Duarte Sousa Lara, aquele padre, tem as homilias da Fraternidade de São Pio X também, falam sobre isto, tem aquele padre brasileiro que também é bom. Pronto, alguns não rezam a missa tradicional, alguns são modernistas de umas coisas, mas a doutrina fundamental, estes padres não falham. E, portanto, podem, com a devida precaução, ver tudo, desde que seja para a maior glória de Deus. Isso é que é fundamental. E cresçam na vossa fé. Eu gosto muito que vocês rezem, gosto muito que vocês ouçam o podcast e que espero que isto vos incentive a rezar e não ao contrário. Está a falar de uma coisa tão difícil que já me desincentivou. Pelo contrário, só vos tento dar aqui algumas ideias de como é que esta revolução atual, como é que o mundo moderno, que está tão caótico, raciocina à luz da teologia, à luz do pouco que aprendi e das pontes que eu vou fazendo, mais como leigo. Para ser honesto, gosto muito de ir conhecendo pessoas que, como eu, são pais de família, pessoas que trabalham simples e querem aprender a sua fé e fazer os seus deveres de Estado com a maior diligência possível. Essa é a minha alegria. E agora, malta, tardíssimo, estou a gravar o podcast com sono, tive um filho agora há uns dias e, portanto, vou dormir. Um grande abraço, até à próxima, vamos falando.